Bom, eu vou gravar um vídeo por trilha, tá? Então hoje eu quero falar um pouco dos números inteiros das operações básicas. Então, para vocês lembrarem aí quais são os números inteiros, eu vou fazer um diagrama bem pequenininho aqui para a gente dar uma lembrada, né? Que a gente tem os números naturais, que eles começam no 0, 1 e vai para o mais infinito, né? Então, sendo o menor dos conjuntos. E nós temos os números inteiros, que aí já engloba tanto os números positivos como também os números negativos, né? Menos 1, o menos 5 e assim por diante, né? O menos infinito, ele está aqui. Então, ou seja, nós estamos falando dos números racionais, que são aqueles que a gente pode colocar no formato de fração, né? Por exemplo, A sobre B, tipo 3/5, 2/8, né? Então a gente pode ser representado de uma outra forma, simplificada, 1/4, e assim por diante. Então hoje a gente vai, para explicar essa trilha 1.1 aqui, que a gente está falando sobre os números inteiros e as operações básicas, a gente vai ficar dentro do universo dos números inteiros, tá? Que são os positivos e os negativos, né? Então, ao final dessa trilha, você deve ser capaz de compreender a estrutura dos conjuntos de números inteiros, que é esse que eu acabei de explicar, e sua representação na reta numérica, né? Então, porque é muito importante aí a gente também enxergar isso dentro da reta numérica, né? O que é a reta numérica? Então, a reta, né, pelo próprio conceito, ela não tem nem começo nem fim, né? Então, ou seja, setinha para a direita, setinha para a esquerda. Ela tem mais um elemento muito importante, que é o eixo, o centro disso tudo, que é o zero, né? Então, que ele é o eixo simétrico, que a gente pode dizer, né? Dentro das retas reais. Então, aqui a gente pode ter aqui o 0, o 1, o 2, então o 3. Então, em cima de cada um dos riscos, nós temos os números naturais. Agora, quando a gente fala dos números naturais mais dos números negativos, a gente está falando dos números inteiros. Se a gente estiver falando dos números positivos, negativos, pulando de 1 em 1, a gente está falando dos inteiros. Se nós formos incluir também, por exemplo, o intervalo entre um número e outro, aí a gente está falando dos números racionais, tá bom? Então, por exemplo, você é capaz de localizar na reta numérica o número 3? Sim. Então, vamos supor, C está localizado no 3. Então, aqui eu vou marcar, pronto. Localizei o 3 na minha reta numérica. Bem tranquilo, né, galera? Então, o que mais a gente vai ver aqui? Realizar com fluidez as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão, com os números inteiros, aplicando corretamente as regras dos sinais, que são as regras das expressões numéricas, né? Identificar propriedades das operações com os números inteiros, como comutatividade, associatividade, distributiva, para simplificar cálculos e raciocínios. Eu preferi já começar a abordar essa questão desde agora, porque vocês, olha, vai por mim, vocês vão continuar vendo essas propriedades em várias situações diferentes, que a gente tem que buscar essas propriedades aí e para conseguir entender o que dá, o que não dá para fazer. Então, por isso que a gente já começa observando essas propriedades na parte mais simples, né? Para quando chegar na parte mais complexa, você já está preparado, né? Então, o conjunto dos números inteiros, a gente pode entender ele como uma expansão dos números naturais, né? Então, por quê? Porque o número natural, ele é também um número inteiro, né? Então, se você observar aqui, ó, todo número que está dentro dos números naturais também está dentro dos números inteiros, ó. Tá vendo? Então, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Por exemplo, o menos 5, ele é um número inteiro, mas ele não é um número natural. O 1, ele é um número inteiro e também é um número natural, né? Então, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é um número natural, certo?
Então, o conjunto dos números inteiros, denotado pela letra maiúscula Z, né, é uma extensão do conjunto dos números naturais, enquanto os números naturais são suficientes para contagens e medidas positivas, os números inteiros surgem na necessidade de representação de quantidades que indicam dívidas, temperaturas abaixo de zero, altitudes abaixo do nível do mar, ou qualquer situação em que envolva grandezas opostas, né? Então, assim, os números inteiros, que é representado pela letra Z, é composto pelos números naturais e seus opostos negativos e também o zero. Matematicamente, podemos representar, né? Então, os conjuntos a gente sempre vem representando através de abre chaves, né? Então, como aqui é infinito, a gente coloca reticências, vírgula, e aí você tem uma vírgula e uma outra reticência também para indicar que não há fim, tá bom? Então, isso daqui é uma forma que a gente vai representar um conjunto, disciplina aí que também a gente já está vendo também com o professor, né? A representação na reta numérica é aquilo que eu já comentei com vocês, e aí a gente vem com as operações com os números inteiros e as regras e as propriedades, né? Então vamos lá. Então, primeiro, adição e subtração. Se os sinais são iguais, ou seja, eu estou lidando tanto com um número positivo e outro número positivo, então os sinais são iguais. Então, ou seja, a gente vai somar, vamos juntar. 5 mais 3, 8. Simplesmente soma. Se os números são iguais, por exemplo, negativo e negativo, a gente também vai juntar, né? Menos 5 menos 3 é menos 8, né? Se eu devo 5, se eu devo 3, estou devendo 8. Então a gente tem que somar, porque você está aumentando a dívida. Então ainda é uma soma. Já se os sinais são diferentes, opostos no caso, né? Então, quando os números possuem sinais diferentes, a conta que a gente vai fazer é uma conta de subtração. Então, se eu tenho mais 3 e mais 5 e menos 3, o resultado é mais 2. Então, a gente faz a conta de subtração e prevalece o sinal do maior. Então, isso daqui também poderia estar escrito da seguinte forma. Menos 3 mais 5, o resultado também seria mais 2. Certo? Agora, se fosse o contrário aqui, ó, por exemplo, o 5 fosse negativo e o 3 positivo, o maior valor absoluto ou em módulo, isso aqui é o módulo, né? Já adiantando um conteúdinho para vocês aí. Então, se a gente observar o valor em módulo, ou seja, despreza a carga dele, ele leva em consideração apenas a sua distância do centro da reta numérica, do eixo, do zero, né? Então, por exemplo, vamos lá, voltar lá para aquela retinha lá que eu fiz. Então, se nós observarmos aqui, ó, a distância do 3 e do menos 3, então, se você observar a relação deles em relação ao zero, ó, daqui para cá, você vai caminhar três passos. Vamos supor que cada um dos números aqui é um passo. Então, daqui para cá, você também vai caminhar 3 passos, certo? Então, ou seja, essa é a ideia do valor absoluto. Então, numa estrada, por exemplo, se você tem que percorrer menos 3 quilômetros, ou seja, você tem que ir no sentido que tá diminuindo da via, né? Então, o negativo ele pode ter o sentido de direção também. Nesse caso aqui, a direção é para a esquerda. Então, se eu estou no menos 3, eu percorri 3 unidades, que é sempre em referência ao zero. Isso que é o módulo, né? O módulo você observa a distância que o menos 5 tem do zero, então é 5. Então, como o valor absoluto é o maior valor absoluto, então, se a gente observar o módulo do 5 e o módulo do 3, ou seja, a distância do menos 5 até o zero é maior do que a distância do 3 até o zero. Então, vai prevalecer a carga do valor maior, né? Então, você faz a subtração normal, 5 menos 3 dá 2. Qual o sinal que vai prevalecer? Vai prevalecer o sinal do maior número absoluto ou em módulo, que no caso é o 5. O valor do 5 é esse, né? E tanto faz, a gente pode escrever duas posições também, né? Mais 3 menos 5 também dá menos 2. Perfeito? Remoção de parênteses e outros símbolos de agrupamento. Se houver um sinal
demais dentro dos parênteses, os colchetes e chaves mantemos os sinais do número que está dentro do agrupamento. Ou seja, o que esse texto quer dizer é... Isso daqui, ó, a gente aplica aquela regrinha de sinal daquela tabela lá, né? De multiplicação. Mais e menos. Menos. Menos e mais. Menos. Sinais diferentes, menos. Mais e mais é mais. Menos e menos é mais. Né? Então, ou seja, é isso que acontece aqui. Mais e menos resulta em menos. Tá bom? Então a conta é 5 menos 3. E menos vai dar mais. Perfeito? Então aqui no caso a conta é 5 mais 3. Agora as propriedades da adição de inteiros. Fechamento, ou seja, a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então você pode pegar qualquer número inteiro, somar com qualquer número inteiro, que o resultado será um número inteiro. Então a gente diz que então ele é fechado, né? Não vai dar nada fora dele, então ele é fechado. Comutativa, ou seja, tanto que faz você somar A mais B ou B mais A, que o resultado ele vai ser sempre igual. É o que a gente fez aqui, né? Ó, nesse momento que a gente troca de posição, e nesse daqui que não tinha escrito, que eu escrevi agora, né? Que eu também troquei a posição dos números. Então essa propriedade que me permite fazer isso é a propriedade comutativa, né? Que ela é válida aí para várias situações dentro da matemática. Comutar, trocar, tá? Associação. O que a associação ela vai dizer? Ela vai dizer que você pode, se você tem três números somando A, B e C, tanto faz se você vai somar primeiro o A mais B primeiro, esse resultado somado com C, ou se você vai somar o B mais C e esse resultado somar com A. Essa é a propriedade da associativa, tá bom? Então, ou seja, eu vou colocar aqui, assim, do A1, B2 e C3. Então vai ficar assim, ó. 1 mais 2 mais 3 tem que ser igual a 1 mais 2 mais 3, né? Então, ou seja, então, vou fazer aqui a continha. Então, se eu tenho 1 mais 2 dá 3. Mais 3. Tem que ser igual, eu vou colocar aqui o 1 mais, fazer primeiro dentro do parênteses, né? 2 mais 3, 5. Então, 3 mais 3, então, 3 mais 3 é 6, igual 1 mais 5 também é 6. Perfeito? A existência do elemento neutro. Então, no caso, o elemento neutro é aquele que você pode operar à vontade, que o resultado não vai mudar. Dentro da situação da adição e subtração, o elemento neutro é o zero. Tanto faz, se você qualquer coisa somada com zero, vai dar qualquer coisa, né? A mais zero, A. 1 milhão mais zero, 1 milhão. Menos também, né? E o oposto ou simétrico é aquele que, quando você junta, o resultado é o elemento neutro, né? Então, o oposto simétrico do 5 é o menos 5. Do menos 3 é o 3 e assim por diante, tá bom? Agora, dito deixa eu ver onde é que nós estamos ainda. Não acabou a trilha, né? Agora ainda tem a multiplicação e a divisão. E o... tá acabando já, tá bom, gente? Vamos lá. Então, aqui a gente terminou essa análise da adição e subtração com os números inteiros. Agora vamos falar da multiplicação e da divisão com os números inteiros, tá? Então, aquela tabelinha lá que eu coloquei para vocês um pouco mais para cima, né? Ela é exatamente nessa situação de multiplicação, né? Então, se a gente observar mais com mais, menos com menos, mais, ó. Mais com mais, menos com menos, mais. Ou seja, isso daqui ele é válido tanto para a operação
da multiplicação quanto da divisão. Vocês estão observando que eu usei a notação aqui da linguagem da computação, né? No mundo dos computadores, a gente utiliza essa linguagem para representar o asterisco, para representar a multiplicação, e a barra para representar a divisão, né? Então eu estou dando prioridade para esse tipo de escrita, perfeito? Já para a gente ir criando essa familiaridade. Então, aqui a gente está falando das regras de sinais, da multiplicação e divisão aí. É válido aquela tabelinha que a gente fez ali agora há pouco. Mais e mais é mais, menos e menos é mais e menos é menos, e menos e mais é menos. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. É isso que a gente está falando aqui. E aí a operação, você faz a operação normal com os números, né? Por exemplo, 2 vezes 3, 6, né? 6 dividido por 3, 2, né? E aqui vocês observam que o resultado foi menos porque os sinais eram diferentes. Aí a gente volta lá para novamente observando as propriedades das multiplicações dos números inteiros. Ele é fechado? Sim, é fechado. Por quê? Porque se eu multiplicar um número inteiro por um outro número inteiro, vou sempre obter um outro número inteiro. Então ele é fechado, né? 3 vezes 2, 6. 6 é um número inteiro, 3 também, o 2 também. Então a gente vai estar sempre dentro dos números inteiros. Agora, a comutativa, ela altera o produto? Altera. Na multiplicação, não. Mas na divisão, sim. Então, ou seja, a comutativa, ela é válida para a multiplicação, mas ela não é válida para a divisão. Por quê? Porque 10 vezes 2 é 20. 2 vezes 10 também é 20. Tanto faz se você multiplica por um lado ou por outro. Você pode comutar à vontade. Você pode mudar à vontade. Agora, se eu tenho 10 dividido por 2, é 5. Agora, 2 dividido por 10 é 0,2. Então, é completamente diferente. Então, não é válido a comutativa. Ele não comuta. Perfeito? Associativa. Ou seja, a forma como o agrupamento dos fatores altera o produto. Na multiplicação, não. Na divisão, sim. Tá bom? Então, ou seja, esse daqui é válido aquele mesmo esquema, né? Se o A é 1 vezes 2 vezes 3. É a mesma coisa do que 1 vezes 2 vezes 3. Os dois lados vai dar 6. Tanto faz você multiplicar primeiro 1 vezes 2 e o resultado vezes o 3. Ou você fazer o 2 vezes 3 e o resultado vezes o 1. Ou você fazer o 1 vezes o 3 e o resultado vezes o 2. Não vai mudar. Tá bom? Já na divisão isso vai mudar, porque o coeficiente ele pode mudar o tamanho, né? Dependendo da divisão. O elemento neutro. Então ele tem o elemento neutro, que é o 1, né? Tanto para multiplicação quanto para divisão. Se você pode fazer vezes 1 ou dividir por 1, que o resultado vai sempre manter o mesmo. Agora aqui a gente tem um elemento que é o que a gente chama de elemento absorvente. Ou seja, se você multiplicar qualquer número por 0, você vai obter 0. Então ele absorveu tudo e qualquer coisa. E divisão por 0 não existe nos reais. Tá bom? Mas você pode dividir 0 por alguma coisa. Vai ser 0, né? Distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração, né? Que é... aí já é uma propriedade quando você tem um elemento, por exemplo, 3 vezes 2 elementos. 2 mais 5. Então, ou seja, você pode... aí você aplica a distributiva. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 5, 15. 6 mais 15, 21.
Então, a prova real, eu somo 3, 2 mais 5, 7, né? Então fica 3 vezes 7, 21, né? Então, olha a verdade. Então, se eu fizer 3 vezes 2 mais 3 vezes 5, aplicar distributiva dá, né? Mas geralmente a gente precisa disso porque um desses elementos pode estar escondidos. A gente pode não saber que aqui é um 2 e a gente coloca um X, coloca um A, coloca uma letra qualquer para poder substituir. Mas é disso que se trata essa propriedade. Então essa propriedade, vou até dar um zoom aqui para eu poder dar mais um exemplo para vocês, que é essa questão de você pode ter também nos fatores. Então, né, lembrando que na multiplicação, matemática é uma linguagem, né, gente? Então, ou seja, na multiplicação, a gente tem os seguintes nomes. Eu tenho, ó, 2 vezes 3 igual a 6. O 2 e o 3 são fatores, né? E o 6 é um produto. Então, assim, esses fatores, eles podem estar assim, ó, A mais B. Vou colocar A mais B também, vai. A mais B vezes A mais B. Que a gente já faz uma interseção aqui. Vou deixar em aberto, eu não vou falar o que é, mas isso daqui é AB ao quadrado. Mentira, eu vou falar assim, são produtos notáveis, ó. Aí a gente, ou seja, cada um dos fatores aqui, ó, esse daqui é um fator, esse daqui também é um fator, né? Então, cada um desses fatores é uma soma, tá vendo? Então, nesse tipo de situação, a distributiva acontece de elemento por elemento. Por exemplo, eu pego o meu elemento A e distribuo ele, depois pego o meu elemento B e distribuo ele. Então, fica A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Aí eu distribuo B. B vezes A é AB. E B vezes B é B quadrado. Então, o que eu vou ter como resultado? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Pronto. Ou seja, aqui eu apliquei uma distributiva também. E o que eu estou querendo mostrar para vocês com isso, o que é? Que essa distributiva, ela pode ser com mais do que um elemento, né? Pode ter vários elementos em qualquer um dos fatores, tá bom? E aí aqui as hierarquias, né, das ordens de se calcular, que aí existem, vamos pensar, vamos pensar que existem tipo duas regras, as dos elementos como parênteses, colchetes e chaves, e as das operações, né? Então, a ordem é primeiro os parênteses. Cadê os parênteses? Oxe, já tá aqui, né? Ó. Isso aqui é um parênteses, né? Mas era pra ter um aqui, tá bom, gente? Desculpa aí. Resolva primeiro todas as operações que estão dentro dos parênteses. Aí não tinha nenhum parênteses aqui para demonstrar. Os colchetes ou as chaves, né? Se houver agrupamentos alinhados, comece pelos mais internos, né? Ou seja, tipo assim, ó. Se você tem aqui uma chave, aí você tem um colchete, aí você tem um parênteses, aí você vai ter outra chave fechando, outro colchete fechando, outro parênteses, tudo fechando aqui, né? Então, ou seja, você começa resolvendo primeiro dentro do parênteses, para depois ir resolvendo de dentro para fora. Então, agora, mas dentro do parênteses tem várias operações. Aí você vai ter que seguir as regras das operações. Primeiro você vai calcular todos os expoentes e as raízes que houver. O que não for calculado, você copia. Depois vem as multiplicações e as divisões na ordem que aparecer da esquerda para a direita. Ah, Danilo, mas eu quero já fazer aquela conta ali na frente. Fica à vontade, mas você toma cuidado que nem todas as propriedades de comutação e as propriedades de associação nem sempre é válido na divisão e na subtração, o que pode te levar ao erro. Não quer errar? Faz a conta na ordem, da esquerda para a direita. E por último, as adições e subtrações, tá bom? Então é isso daí. Então, aqui tem um exemplo resolvido, vocês têm acesso a esse material.
E as regras são essas que eu mostrei para vocês. E aí no próximo vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais com vocês aí nessa questão, nessa próxima trilha, que é essas mesmas operações, só que com os números decimais, ou seja, com os números racionais, tá bom? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, participe aí nas nossas enquetes aí que eu tô pretendendo fazer. Façam perguntas. Valeu, até mais. Manda mensagem aqui no privado, no Teams. Fui.